acervo pequeno que nós temos. O maior acervo que nós temos são as partituras, que é do padre João Moana, né, que ele era médico e colecionador. Ele colecionou por mais de 30 anos, então tem vários estilos dessas partituras. Tem valsas, tem sambas, tem de tudo, ladainhas, né? Eu vou daqui a pouco estar mostrando para vocês. Ele era médico, muito renomado, padre. Maravilhoso. Eu tive o privilégio de assistir algumas missas com ele, né? Super inteligente. E aí depois foi uma negociação da cultura e a família do Padre e esse acervo veio todo para cá para nós. Acho que a gente vai ter que passar para lá, porque aí eu posso estar mostrando. Temos alguns mais antigos, que são do Estado, a indústria do Maranhão. Nós temos sempre os periódicos acervo, que é do Arquivo Nacional, que chega todo mês, chega sempre uma revista para nós, também é muito consultado, porque tem uma informação muito atualizada dessa parte de arquivologia, de memória. Então chega aqui muito para nós. Atualmente, os mais consultados são esse acervo. Nós temos também essas revistas do Ministério Público, que chega também, todo mês também. Todas as revistas de história e arte, e arqueologia, tendo a parte política também, que chega, e a economia. Essas revistas são bem mais antigas que nós temos. Eu até acho que parou essa publicação que nós recebíamos mensalmente, e agora deixou, acho que parou de publicar. Essa revista aqui que nós temos, que é do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, é uma revista muito interessante, né, que tem muitas informações, tudo sobre a história do Maranhão. É uma pena que a coleção não está completa, a gente também praticamente não Denúncia, eles não faziam isso aqui na esse por 12,5, que é o formato que eu falei para vocês, eles viram em vídeo. Eu mostrei um vídeo para eles de como que a gente fazia antigamente, né? Nós, como temos ainda, nós temos algum sistema, estamos lutando, né, Felipe? Estamos brigando, pesquisando, para a gente informatizar também a biblioteca, já que uma boa parte do acervo turístico já está até disponibilizado, já está em formato digital. Mas a biblioteca a gente ainda está buscando e brigando pelo sistema, porque é muito caro, e a gente fica alegando que não tem recurso, a gente fica pesquisando, procurando o melhor sistema, e quando chega no preço, já trouxe para cá, a gente começou a trabalhar, depois descobriu que ele era pago, aí não podemos mais alimentar esse sistema. Essas aqui são as fichas que nós temos dos periódicos. Nós trabalhamos ainda nesse modelo bem antigo, acho que Silvânia retirou, e nós tínhamos também o fichário Carlos, né? Tinha o nome das revistas. Passada eles Vieram, né? Acho que estava naquela parte ali. Até aqui. Tiraram e colocaram por questões de espaço, né? Mas isso aqui é um método que se usa, que não se usa mais. E a gente, inclusive já está aqui porque não está mais usando. É só para vocês conhecerem como curiosidade. Nós temos as leis desde o período da Maranhão Província até a República. Começa desde 1935, aí a República até 2016, onde nós recebemos o Diário Oficial do Estado. Todo mês chega o Diário Oficial, ele encadernado, e aí vai para a estante. Essas vezes que foram, vocês fizeram, publicaram o livro, não é isso? Vocês têm aquele livro que está lá embaixo que a gente viu, que foram as leis que foram digitalizadas e já algumas leis já estão digitalizadas e eles publicaram, a gente não tem que vir pegar no papel para não causar dano. Então o nosso forte aqui mesmo, aqui no seu arquivo histórico, é a história do Maranhão, é a parte do acervo maior que eu vou mostrar. Essa aqui é a literatura que nós temos. Temos uma parte de arquivologia, as leis desde Portugal, que eu estava falando, até 2016, a lei do Maranhão. Temos as falas e relatórios de presidente de províncias, que eu vou mostrar bem pra cá.
relatório. Então, é de 1871. Esse relatório já está não passando mais para o pesquisador, porque já está no formato que está digitalizado, nós não passamos evitando. Os jornais também, quando vem pesquisar, nós não damos muito, indicamos o site da Biblioteca Nacional, que é a biblioteca digital, onde o pesquisador... Jornal Maranhense, o Conciliador, né, se joga o assunto, a parte fica muito fácil esse site da Biblioteca Nacional, que qualquer pesquisador jogou o assunto, o nome do jornal, aparece a página, vai remetendo, né? É muito interessante esse trabalho da Biblioteca Nacional. E a gente fica sabendo de muita coisa. Eu fiz um trabalho, uma pesquisa no Jornal Maranhense, e foi um jornal que foram publicados só 100, exatamente 100, com o número 100 ele acabou. E aí a gente foi estudar no Jornal Maranhense, ele tinha o romance de folhetim, porque naquela época, nos 800, não tinha novela, não tinha... nem os livros de romance eram meio difíceis de se ter. Então, os romances que hoje a gente vê em revistas que são muito, né, eles eram passados dentro do jornal. Então, todo jornal tinha na sua mancha embaixo, no pé da página, vinham os romances. Então, os romances vinham pelos capítulos e cada volume trazia um capítulo. Então, era uma forma, inclusive, das pessoas comprarem o jornal para ler o resto do romance que estava lá. Então, eu consegui, né, eu digitalizei todos os romances de folhetim do jornal Maranhense, que está lá para eu publicar um dia nesta vida, mas são tantos projetos, vem um passando por cima do outro e a gente acaba esquecendo. Mas eu tenho eles todos digitalizados e fiz um trabalho a partir dele na questão do gênero, né, como que a mulher era tratada nos romances de folhetim do jornal Maranhense. Cheguei até isso aí, eu já publiquei. Esse eu já apresentei, já publiquei, fizemos um artigo e publicamos. Mas eu tinha vontade de publicar os romances mesmo, porque são histórias bastante, hoje em dia a gente poderia dizer suaves, né? Porque hoje em dia as coisas são tão violentas, então, mas naquela época. E inclusive o livro A Moreninha, que foi uma novela da Globo muito famosa, ela surgiu de um romance de folhetim. Ela era um romance de folhetim e depois se transformou. Então, é uma fonte de pesquisa bem interessante o romance de folhetim, que é o romance que vinha exatamente no jornal que chamava Folhetim, que vinha naquela época. Então, o Jornal Maranhense, ele traz, tem uns que são num único site todo, tem uns que você tem que comprar 3, 4 jornais para poder ter o resto da história. Bem interessante. E o que é interessante foi uma pessoa de Manaus, que eles queriam publicar a história de uma pessoa que tinha fundado um centro espírita lá em Manaus. Eles sabiam que era maranhense de Viana. A pessoa veio aqui estava querendo ir para Viana. Nós não tínhamos muito assim, a oferecer em termos de informação dessa pessoa, que era do século XIX. E aí nós indicamos o site da Biblioteca Nacional em Meroteca. E como foi a surpresa deles, que eles foram descobrir que essa pessoa tinha sido promotor em Vitória do Mearim. Ele construiu hospitais em Vitória do Mearim. Ele fez todo o trabalho social que ele fez também lá em Manaus. Inclusive saiu a biografia dele, porque ele começou a aparecer lá no centro espírita, né? Se quem não for espírita, ele vai acreditar, mas foi essa história que foi nos contada e publicaram o livro para ver quanto esse resgate da Biblioteca Nacional é interessante, para ser um depósito legal, então tem informação do Brasil inteiro, né? E disponibilizar essa informação para todo mundo e facilitar a vida, né? Porque eles começaram a jogar a informação, jogar o nome dele, colheram todas as informações que precisavam. Então, gente, continuando, né? Bem aqui nós temos o dicionário histórico e geográfico do César Marques, que é a nossa fonte de qualquer dúvida, a gente recorre muito a ele, esse guia de arquitetura, os alunos de arquitetura do SEUMA, o EMA, todos nós acabamos dando esses guias de arquitetura, né? Temos esse de azulejaria, que é da dona Zelinda Lima, Margarete, tudo sobre azulejo do Maranhão, nós temos, de referência. Nós temos esses dicionários muito antigos, que são usados pelos historiadores, por pesquisadores, que às vezes são palavras que jamais a gente nem sabe mais o significado, então eles recorrem muito a esses dicionários. Dicionários de época. Aqui eu vou estar mostrando, já mostrei as leis, né? As leis da província. Aqui são as leis da província. Que também
são muito consultados, alguns já estão de valor, estão digitalizados, mas infelizmente parou esse projeto que nós estamos buscando recurso, né? Porque é um papel muito frágil, qualquer coisa, muito manuseio, acaba com o tempo acabando. Aqui são os relatórios de presidente de província, que eu mostrei para vocês. Eles também estão digitalizados, isso aqui também nós não mais cedemos mais para o pesquisador. Aqui são o Diário Oficial do Maranhão, desde quando ele começou a ser impresso, desde 1906 até 2016. Todo mundo que tem alguém que não está... Exoneração, também, aposentadoria, também, tudo sai. A vida do funcionário tem toda no Estado. E que também vem muitas outras instituições, porque sabem que nós temos a coleção praticamente completa aqui no Diário Oficial do Estado. Vocês podem ver. Aí ele vai até 2016, né? E aqui nós temos essa parte aqui, é a história do Maranhão. Qual? Essa aqui? Essa parte aqui toda é só a história do Maranhão. Aí nós temos Mário de Meireles, tem o Ananias, que é o historiador, também temos publicações dele, quase todas as publicações da parte do de Abranche. Vários autores relevantes para a história do Maranhão nós temos aqui nessa parte. Aí temos história dos municípios, era de arquivologia, que eu queria mostrar para vocês. Que é o de abreviaturas. As pessoas também utilizam muito esse aqui para as transcrições dos documentos, porque tem muitas abreviaturas. E aí Que livro grande é esse? Um jornal, uma coisa da época, aí eles vão copiar, aí vocês pensam que naquela época aquelas letras que eram totalmente, né? Então, aí então tem as pessoas especializadas, que são os paleógrafos, que fazem o quê? Transcrevem aquilo que estava naquele material para linguagem, quer dizer, copia. Só que tem momentos em que eles se deparam com situações como, por exemplo, abreviaturas que eles não sabem o que significa. Então eles vêm buscar aqui palavras que eles não sabem o significado, vão no dicionário, até para saber se eles estão copiando mesmo direito. É a biblioteca realmente que dá esse suporte para eles. Para todos os funcionários. Muito legal esse trabalho. E aqui, ó, também nós temos todos os relatórios, ainda do Brasil Império. Eu vou mostrar, esse aqui é o relatório da Companhia de Iluminação Pública. Ele é de 1882 no Luz, né? Temos muitos relatórios, falas, exposições, que era na época de Paulo Ramos, gostava muito de exposição. Então nós temos essas exposições que são de Paulo Ramos. E aí a gente tem que estar sempre sabendo onde está ela, o pesquisador chega, a gente tem que buscar e dar essa informação para o pesquisador. Esses documentos aqui todos estão inventariados, foi a forma que nós encontramos, inventariar e colocar uma localização fixa nesses documentos na estante. Então, cada estante tem um número. Dentro dessa numeração está no livro, está na publicação. Porque às vezes nem sempre está aqui é bibliotecário. Temos colegas que não têm essa formação. Mas se tem o instrumento e se diz a localização, até na hora de guardar e de recuperar a informação, facilita a vida de todo mundo. Quem está estudando temática com a professora Cláudia Pessegueira já estudou com ela. Lembra quando a gente fala da diferença de uma localização fixa para uma localização flexível do documento na estante? Quando a gente diz que a CDD ela é flexível e ela está explicando que aqui eles usam a localização fixa, ou seja, o documento não sai de jeito nenhum do lugar onde ele está. Se chega outra, ele vai pegar uma outra numeração, então ela vem em busca da estante número 12 da primeira prateleira do livro do documento 5. E é isso, não tem, vai ser sempre assim. Se chegar um outro, ele vai ter o número do documento 6 ou 7. Então ela está explicando exatamente o que é uma localização fixa, tá? Isso é bem interessante, é bem legal vocês articularem com as outras disciplinas. Aqui são os jornais, a parte da
biblioteca, que nós temos alguns jornais, né? Tem o Publicador Maranhense, Pacotinho. Esses jornais também, pelo manuseio, por ser um papel muito frágil, né? Acabou se deteriorando e fica difícil depois para restaurar esses jornais, porque ele fica muito quebradiço, né? Aí temos alguns jornais mais recentes, que é o Jornal Pequeno, o Estado do Maranhão, mas também a coleção não é completa, por ser no arquivo público, nós não temos a obrigação de ter jornais, e sim a biblioteca pública, né, que ela tem todos os jornais de circulação da cidade. Isso aqui praticamente foi doação da biblioteca pública, alguns que foram doados para nós, e nós deixamos, porque acaba também, muitas vezes, os pesquisadores não encontram lá na pública, porque também o manuseio, provavelmente foi isso que aconteceu, e aí eles também microfilmaram. E alguns pesquisadores estão com a cabeça ainda muito fechada, eles preferem pegar o documento físico, porque ele no formato, né, digital. Aí nós temos alguns anuários, né, temos mensagens também que eu vou mostrar aqui nessa parte. Aqui são as leis. São leis ainda muito antigas, vocês vêem, praticamente são do século XIX. Nosso acervo é um acervo pequeno, mas considerado, muitas obras são consideradas obras raras, que nós temos aqui no nosso acervo, e que também são muito consultadas. Essas leis, decretos-leis, né, que teve um período depois que foram só decretos e não mais leis. E nós temos praticamente a coleção completa das leis do Brasil e as leis do Maranhão. Então, os pesquisadores acabam vindo muitas das vezes nos consultar. Nós temos anais do Senado, que também são muito consultados, as bibliografias, aqui são mais as obras de referência. Temos, que a gente foi obedecendo o número de classificação também da CDU. A gente foi dando esse formato de organização. Que é a CDU, que é os trabalhos. Vou só mostrar algumas mensagens. Nós temos as mensagens dos governantes do Maranhão, dos governadores, né? Ao tomar posse, né? Então ele manda uma mensagem para a Assembleia, então sai esse documento. Esse aqui, por exemplo, é de Renato Acha. Ele é de 1950. Então nós temos quase todos os governadores do Maranhão essas mensagens e que também são muito consultadas. 20 e 21, né, do século XIX ao século XXI. E aqui eu estou dando uma olhadinha aqui, ó. Essa aqui é a Ação do Brasil, tem desde 1808, e aí vai até o fim do século XIX. Códigos, estatutos, regimentos, eles estão também todos, como por serem pequenos, eles estão dentro dessas caixinhas aqui também. Os regulamentos, que são muitos trabalhos, inclusive de César Castro, que saiu da área de educação, ele praticamente trabalhou em cima das leis aqui do arquivo público. Claro que ele pegou alguma coisa lá da pública, mas pegou muita coisa aqui nossa. Regulamentos, regimentos, né? Ele pegou em cima desses trabalhos aqui nossos. Essas aqui são leis orçamentárias, que às vezes, não, de 1941. Biblioteconomia, poucas publicações, psicologia, religião, estatística, sociologia, demografia, né? Que nós temos nessa parte aqui. De história do Maranhão, estão vendo? Eu falei. Todas as publicações, elas têm uma localização, vai dizer, para quem estiver dando atendimento, ou o usuário, muitas das vezes eles já pegam e já dizem assim, olha, eu quero um livro tal que está na estante, já pegam, já nos dão essa informação. Aí sai a localização. A1 é o armário, P1 geralmente já conta um documento que a gente considera obras raras, ou então pelo estado de conservação nós deixamos ele um pouco à parte, né? Esse é um instrumento daqui da biblioteca. Pois é, então é a forma como a biblioteca
localize e organize esse documento, como a gente sabe que não está ainda automatizado, então eles criaram o que a gente chama de instrumento de busca, né? Então elas têm vários instrumentos de busca que foram gerados. Isso aqui, no dia que a gente for automatizar a biblioteca, vai ser muito fácil. É só botar isso aqui, digitar e pronto. Ele vai dar pra gente toda a localização. Então, como ela falou, a localização é fixa, né? Então, quando você vai buscar um instrumento de busca, por exemplo, aqui é o DOPS, né? Que são aqueles dossiês das pessoas da época que ficaram presas, né? Agora até inclusive com a história da informação, acesso à informação, direito ao acesso à informação, muita coisa que estava perdida, né? Perdida não, trancada, que era privado, agora se tornou público. Então como é que a gente localiza aqui algum documento? Eles têm a forma da catalogação, não é isso? Você vai tem botar a série, né? Essas são as séries que não foi levantada essa documentação, está organizado por série, pelas séries documentais, que são subversão, a gente já sabe que é o código 07, já sabe que tudo que aparecer 07 é subversão. Estudante, esse código já veio da polícia para cá, já veio eles que fizeram e não foi modificada, né? Porque sabe que na arquivologia, às vezes você não pode mexer muito no que já foi organizado. Certo. Aí, ó, aqui ele vai... essa é subversão. Aí o pesquisador pega esse instrumento, ele vai ler, eu quero tal, aí ele vai dizer qual é o dossiê que ele quer e qual é a caixa que está esse dossiê. E a estante, então já tem também a localização. A gente vai lá, pega o dossiê. Antigamente o código era muito difícil. Só tinha uma pessoa aqui que sabia localizar os documentos na memória, né? Que era o Manelzinho, professor Manelzinho, então, que ele pesquisava, ele sabia que o resto ninguém mais sabia e entendia. Então a Mundinha pensou, não pode apenas um funcionário saber do que tem. Precisa que todos saibam onde é que está o que temos aqui no código. E aí fizeram uma numeração que eu achei interessante, e isso foi em ordem crescente. Claro que lá está organizado pelos fundos, pelas séries documentais, mas tem um número. E cada livro lá no CODES, que é da Secretaria de Governo, ele vai dando uma numeração. E aí qualquer pessoa, não precisa ser bibliotecário, nem historiador, vai lá e localiza tranquilo. Eu sempre digo para os nossos alunos que a nossa função de bibliotecária é de ponte. A gente é uma ponte entre a informação e o usuário. Então, quanto mais a gente facilitar a vida do usuário, quanto mais essa nossa ponte for limpa para ele passar, exatamente. Não vamos deixar pedra, não vamos deixar... Nós nos prendemos muito em pontos e vírgulas, não sei o que mais. Mas aí o usuário não quer saber disso, ele quer informação e rápida, ele não quer perder tempo. Ele quer que seja localizado e acabou. Agora eu vou mostrar a parte dos mapas. Né? Essa aqui é uma das mapotecas. Nós temos as plantas, todos também. Todos está inventariado. Eu sempre conto para os alunos que quando eu antes de ir para a última, eu fui da CAEMA, né? E a CAEMA ela tem um acervo riquíssimo com as mapotecas, de mapoteca com a questão da água, de esgoto do Maranhão, né? Subterrâneos, desenhos. E está tão maltratado. Eu não sei se agora mudou. Esse aqui também saiu o instrumento, que são os projetos, plantas, todos que nós temos. Adriana, tira aqui para tirar foto. Equipamento dos Correios e Telégrafos. Olha aí, ó, o prédio do Correio, que a gente vê lá na praça. Como é que foi feito o desenho. Opa! Né? Então É é a o projeto dos Correios. desenho do projeto. E hoje a gente passa lá na frente e vê. Então, como é que o pesquisador vem? Ele chega. Eu queria ver como é que é, por exemplo, a planta ou o projeto do Teatro Arthur Azevedo, a construção do Teatro Arthur Azevedo. Ele vem aqui na busca, aí eles usam, pode falar. Esse instrumento, né? Isso. E aí ele vai dizer também qual é Ele dá o endereço dele na estante. Aí nós temos algumas que são de carteiras, que acham interessante, temos. Tem todo tipo muito tipo de plantas. Temos
escola modelo, né? Ah, eu estudei lá. Estudou? Estudei na escola modelo. As carteiras antigamente. Na sala. Olha, do Hospital Presidente Dutra, da escola, para quem conhece São Luís, sabe que a gente está falando tudo, né? O prédio onde hoje funciona o Hospital Universitário. Acho que é na quadra, em relação de óbitos, ordenações, que é uma parte que é muito consultada aqui, geralmente eles pesquisam muito essa parte de ordenações. Tem uma parte aqui dentro e os livros que são de batizados, de casamentos, estão todos lá no CODES também, que são todos e vão botando a localização, porque até se um dia estiver totalmente informatizado e o sistema cai, aí não tem como recuperar, a gente vem aqui também no nosso velho catálogo que vai nos salvar nessa hora de sufoco. Não, e na verdade vai ser a partir dele que você vai colocar no sistema, porque você tem que ter dados para colocar. Então ele vai ser seria a localização dele. Então vocês estão fazendo o que agora? Vocês estão fazendo trabalhando com ela? Com ela, eu vou chamar localização, porque quando nós mudamos, tem outro formato. Ah, entendi. Quando eu cheguei aqui, eu tinha outro formato. Entendi. E aí eu tive conversando mais Silvânia e estagiário. Então vocês podem inclusive colaborar com isso, né? Quando eles vierem para cá. Que vai agradecer. Eles podem sim, eles vão passar, cada um deles vão passar 4 horas aqui. Aí dessas 4 horas eles podem passar uma fazendo isso. Vão catalogar, vão pegar o material que seja, vão fazer eu peço sempre que eles escolham 3 tipos de material diferentes. Uma partitura, um CD, ou um melhor para eles fazerem, né? E aí depois eles podem contribuir sim com isso. Realmente os jovens, né? E eles... Não, mas não. Mas é interessante aprender, saber, porque a gente não está sabendo, a gente se depara em algumas instituições e todas estão informatizadas, né? Claro, não é só isso não, tem que saber a raiz das coisas. Chegar ao computador, você que a gente, a máquina é burra, ela só faz continuando. Então eu preciso saber como é para poder rapidamente, as partituras agora que vou mostrar detalhes. Essa daqui é uma das partituras. Isso para os alunos de música é uma preciosidade, né? Nossa, tem vindo até pessoas de fora, de outros estados, que estão fazendo trabalho em cima dessas partituras. Elas também estão todos nesse inventário, esse instrumento que saiu do arquivo público, publicação do arquivo público, onde também aparece o nome do autor. Correia Delma. Ela é 025/95. Né? Aí vai dizer que é uma ópera, né? E os outros, uma opereta, vai dizendo bem aqui, ó. Aí sai o gênero musical, o autor, aparece todos os dados. Aí todas se as obras... Se é instrumental, qual é o instrumento que usa? Isso. Se é de sopro, se é de... Aí aparece o nome do autor, aí todas as obras dele tem a localização. Aí 025, todas esses envelopes estão as partituras, e aí a gente dá esse instrumento para o pesquisador, ele já, ou então ele já chega às vezes, muitas das vezes perguntando, né? Tem isso, tem aquilo. Então, como são mais de 2.000 partituras, nem sempre a gente não tem a memória, algumas a gente já conhece, então Israel, algumas famosas a gente conhece, né? Mas outras não, então a gente recorre a esse inventário aqui e dá a localização. E Lúcia, só a título de curiosidade, como é que vocês fazem, por exemplo, essa questão da conservação? Vocês abrem toda semana, usam algum produto dentro da mapoteca? Quando a gente está dando o atendimento, a gente percebe se o documento você criou,
Não criou, mas precisa de algum tratamento, a gente já encaminha para o laboratório. Entendi. O laboratório que vai saber Toda essa parte. essa parte, né? Entendi.